Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que esteja. Como está o processo seu de meditação? Suas descobertas? Tudo bem? Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o último passo. Nós vamos introduzir hoje o último passo do Raja Yoga, o oitavo passo, que chama Samadhi. Essa é a meta suprema da Yoga. Mas, antes de mais nada, clique lá no sininho, dê um like, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece e procure se concentrar agora nessa etapa do processo, que é uma etapa fantástica. E nós vamos encontrar muitos exemplos de pessoas em todos os campos que viveram essa experiência, que chegaram a esse patamar, ou seja, o último passo do Raja Yoga, ok? Vamos em frente então? Bom, o famoso Samadhi, a gente fala famoso principalmente no Oriente, né? Ele consiste num processo de perda de individualidade, ou seja, é um estado de concentração tão intenso, tão profundo, que nós voltamos para a essência, perdemos o nosso senso de individualidade. Porque às vezes a gente pensa, o que é se sentir um indivíduo, o que é se sentir um nesse todo, ou seja, separado do todo. Essa experiência é a experiência que nós vivemos no dia a dia, né? Nós nos sentimos um indivíduo em uma manada, em uma sociedade, um ponto num universo. Só que os orientais, de um modo geral, principalmente os indianos, eles entendem claramente, para eles é muito simples entender que não é assim. Essa é uma visão ilusória. A visão real é estar no todo, ou ser o todo. E algumas pessoas que foram descobrindo isso, a capacidade que nós temos de nos reintegrar ao todo. A palavra é reintegrar, por quê? Porque nós sempre estivemos no todo. Essa capacidade é o tal Samadhi e nós a temos, mas é evidente que precisa de um exercício de tirar os véus, né? Retirar os véus, que é o que a gente chama de véu de Maya, ou seja, a ilusão. A ilusão nos faz pensar que nós somos um indivíduo naquele todo, ou seja, a pessoa que nós estamos interagindo com ela, brigando com ela, né, discutindo com ela, é o outro. E na verdade não é, somos nós mesmos. E como tudo no universo que nós vivemos, que nós experimentamos, como tudo se repete, nós encontramos exemplos, interligações em tudo, nós vemos que essa experiência que nós estamos narrando, ou seja, da reintegração no todo, ela é uma experiência que se repete o tempo todo, infinitas vezes na natureza, né? Vamos pegar um exemplo de uma gota d'água. Uma gota d'água está ali, compondo um oceano. Em algum momento ela recebe uma dose de calor, enfim, de pressão, e ela evapora. Essa gota vai para o céu, chega a áreas que são frias lá, né, no mais alto. Aí de novo ela volta a ser água, volta a ser uma gota de água, gelo às vezes, e retorna, cai na forma de chuva. Essa chuva vai parar num córrego. Esse córrego, né, essa gota de água percorre o córrego, vai passar por um rio. Esse rio percorre quilômetros e quilômetros e deságua no mar. E lá está a gota voltando para o mar. Átomos compõem elementos. Elementos compõem corpos de seres vivos. Elementos produzem células, essas células animam um corpo vivo, seja um vegetal, um animal, enfim. De repente, esse corpo atinge a maturidade e ele morre. Aí
essas células, esses elementos, eles voltam a ser reabsorvidos pelo meio, voltam a ser aqueles elementos primitivos e novamente eles são captados na natureza através de reações químicas e eles vão compor novos corpos. Enfim, esse ciclo é interminável, esse ciclo está aí para você ver, né? Mas a gente não vê, a gente continua com aquela sensação de individualidade. E isso é Maya. Maya é esse ciclo constante, interminável dentro de um universo. Eu falo um universo porque a própria ciência hoje admite a existência de mais de um universo, né? Segundo um grande sábio que eu sempre cito aqui, que é o Vivekananda, Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, ele diz que tudo no nosso mundo tende a buscar a liberdade. A liberdade é um anseio de tudo. Todos buscam a liberdade, né? Cada átomo ele está ali na periferia de um núcleo, girando e tentando fugir daquele núcleo. Em algum momento ele foge e aí ele compõe uma nova substância, um novo átomo, um novo elemento. E tudo nós vivemos um anseio muito forte pela liberdade. Você pode, assim, filosoficamente, claramente, você pode não perceber isso, mas você tem um desejo, um anseio que é inato pela liberdade. Isso ensina Vivekananda e é muito claro. Nós buscamos essa liberdade o tempo todo. Podemos recorrer também ao segundo princípio do hermetismo, o segundo princípio hermético de Hermes Trismegistus, que é aquele em que ele diz que tudo que há em cima, há embaixo também. Ou seja, aquele átomo que anseia pela liberdade é o mesmo que você, que eu, ansiando pela liberdade, ou que uma estrela ou um planeta ansiando pela liberdade. Esse princípio nos faz ver claramente que nós somos parte do todo, mas nós somos o todo. E que sempre há uma força muito maior, inconcebível para nós, que nos faz ansiar por voltar ao divino, sair do material humano e retornar ao divino. E esse é o princípio da religião, religar-se, religare. Esse é o princípio da religião, ou seja, a religação da partícula com o todo. A grande diferença, e isso ensinam os orientais, é que, embora nós ansiamos pelo divino, nós nos distraímos com o material, nós nos distraímos com o efêmero, com coisas impermanentes, e no fundo, em todas essas coisas impermanentes que nós nos distraímos com elas, nós estamos buscando a essência, estamos buscando o divino. Então, quando nós buscamos, a humanidade tem essa sede de poder, a busca pela beleza, a busca pela perfeição, a busca pela riqueza, no fundo, é um anseio pela liberdade mal interpretado pela nossa mente humana. Grandes sábios e grandes yogis acabaram descobrindo esse pequeno segredo, ou esse grande segredo, e passaram a, digamos assim, cortar caminho. Não é nem cortar caminho, mas passaram a seguir uma linha direta, ao invés de ficar dando volta, porque o que nós fazemos é dar volta, Os ciclos são voltas, e nós ficamos dando voltas para ver se chegamos à verdade em algum momento. E esses grandes sábios, yogis, monges, ascetas, enfim, eles simplesmente cortaram o caminho, saíram desse giro interminável e foram direto à fonte, ou seja, perceberam que o nosso caminho é buscar a essência divina. Nós já falamos aqui, por exemplo, da biografia de Ramana Maharishi,
né, que muito jovem ainda, ele teve uma descoberta, uma revelação e passou a entender exatamente isso que nós estamos falando, que a nossa essência é a busca dessa liberdade, a busca dessa religação, reintegração com Deus. E a partir desse momento, ele deixou esse torvelinho, esse círculo, e passou a se conectar diretamente com a essência, diretamente com Deus. Ele não tinha mais a intenção, o desejo de ficar atrás de coisas materiais e no fundo, ele estava seguindo uma linha direta de conexão consigo mesmo, mas consigo na parte da essência. Outros homens, outras figuras, e você pode pesquisar várias biografias, você vai encontrar vários homens que também tiveram esse vislumbre, também tiveram essa iluminação, só que muitos deles voltaram, né? Acho que até por misericórdia, por compaixão, eles voltaram para mostrar o que eles viram de verdade, o que eles viram na essência, para tentar abrir os nossos olhos para o que é a verdade, para o que é a essência. Tem uma frase de Paulo na Epístola aos Coríntios que ilustra bem isso. Coríntios, capítulo 15, versículo 31. Eu morro e renasço todos os dias. Essa frase desse grande sábio Paulo de Tarso, São Paulo, ilustra bem o que nós estamos falando. Nós morremos, nos desagregamos e reagregamos na essência e na ilusão todos os dias, a todos os instantes. Uma boa meditação para você, boa descoberta. E agora nós vamos para essa última jornada muito profunda de grandes experiências. Namastê.